Minha cara, minha nobre, politizada família conquistense, mais um escândalo envolvendo políticos em Brasília, o que é uma coisa muito natural. Se você olhou o blog do Paulo Nunes hoje, deve ter visto que eu mostrei que os nossos políticos são retratos, são pessoas oriundas da nossa própria sociedade. Portanto, é aquela velha história. Você encontra um caminhão de uísque virado na estrada, você vai lá e panha. Você encontra um caminhão de coco, você vai lá e pega a mercadoria. Se você acha, por exemplo, que você pode levar uma folha de papel do seu ofício, do seu trabalho, para casa, uma caneta, um lápis, um papel carbono, você é igualzinho àqueles políticos lá de Brasília. Só que a oportunidade que você tem é de uma folha de papel, é de uma caneta, é de cortar a fila, né? Aí você imagina, a partir do momento que você tem o poder, você se revela. E infelizmente o poder político hoje no Brasil, ele está enraizado na corrupção de ponta a ponta, desde o menor município até o mais importante. Claro, se alguém fica doando vasta quantidade de dinheiro para a campanha, ele vai buscar do público o retorno desse dinheiro. Isso é a coisa mais lógica que tem. E quem se lembra dos meus tempos na Rádio Clube e na Rádio Melodia, eu sempre comentava o quê? Esses bandidos, eles sentam na primeira fila da igreja. Agora esses de Brasília até fazem oração e fazem oração contra os homens bons que estão lutando contra eles. Aquilo é Ministério Público que está lutando contra ele, que ele acha que está querendo fazer o mal. E aí o outro diz, olha, eu coloquei o dinheiro na minha meia porque eu não uso pasta. O outro, mais descarado ainda, chega e diz, olha, esse dinheiro era para comprar panetone. O outro diz, o governador chega e diz, olha, esse dinheiro está contabilizado, está registrado. Gente, é mentira. O grande problema no Brasil, que até o presidente da República sai em defesa do governador de Brasília, é que nós precisamos de um herói. Nós precisaríamos, por exemplo, que esse governador de Brasília acuado, porque o bandido só fala acuado. Ele só fala acuado, ele não fala porque ele é bom. Esse que denunciou todo mundo, ele denunciou porque vai ter sua pena reduzida. Vai pegar 20 anos de cadeia, reduz para 10, fica 5 e vai embora. Aí ele entregou o esquema. Mas se a gente começasse a fazer isso do Rio Grande do Sul a Manaus, nós teríamos um grande país no Brasil. E essa corrupção ela está em todos os lugares, eu sempre digo. Essa corrupção começa quando o comerciante de Vitória da Conquista recebe a mercadoria. E não é o Paraguai que eu estou falando, não. Que o comerciante do Paraguai ele vai lá no Paraguai e compra. E você sabe como funciona. A gente fala das lojas de fachadas, que são muito piores até do que o pessoal do Paraguai. Porque eles sonegam mesmo. Existem lojistas aqui em Vitória da Conquista que costumam esconder os seus funcionários dentro do sanitário por 2 ou 3 horas, enquanto o Ministério Público do Trabalho está fiscalizando. Quer dizer, tudo isso, quando essas pessoas assumem o poder, eles não vão ser diferentes. Eles vão fazer pior. Aí vai aflorar o desejo da corrupção, que já vem intrínseca dentro de cada homem, de cada mulher, que tem aspiração política, que vive dessa sociedade brasileira tão sacrificada. Agora, é claro que nesse meio termo, nós temos os homens bons e as mulheres boas. Claro. Agora, é preciso, inclusive, que você entre nesse meio para poder tentar modificar. E não pode modificar de vez. Quem leu Gabriela Cravo e Canela deve se lembrar que a transição política de Ilhéus aconteceu com o doutor Mundinho se casou com a filha do coronel Ramiro. E no fim da história, o que ficou? O que mudou, meu caro Beto Almeida? Nada. Foi apenas uma troca de comando. E isso sempre aconteceu no Brasil. O jeitinho do casamento de uma família com a outra e assim vai se resolvendo. Da mesma forma que foi aqui em Vitória da Conquista. Os adversários políticos até o casamento chegar. Aí eu era adversário nessa eleição, casava com outra, resolvia o problema. Agora, quem não se lembra, minha cara e minha nova família conquistense, que eu levantei a minha voz aqui para dizer que existia um caso de corrupção com a cadeia de rádio movimentada pela Rádio Cidade, Rádio Clube e a Prefeitura de Conquista. Eu disse isso porque estava escrito lá. Cadeia de rádio AM. Se só existia uma rádio AM, era impossível fazer uma cadeia. E quem reclamou Conquista? Só eu.
O resto da sociedade de conquista se manteve calada por interesses que a gente não sabe por quê. Eu não tenho compromisso nem com esse governo, nem com o governo que saiu, nem com o governo que virá. Por isso que eu tenho a tranquilidade de dizer a verdade. E às vezes, quando digo a verdade, muita gente se incomoda. Quando eu falo uma coisa, eu provo essa coisa. Eu nunca inventei uma história. Eu nunca cheguei a acusar ninguém. Eu nunca diria, por exemplo, que um prefeito de Conquista roubou ou que deixou de roubar. Mas quantas vezes você já ouviu isso nos microfones de rádio, de pessoas de bem de Vitória da Conquista serem achincalhadas e você ri. E você não se importa. Eu me lembro muito bem quando um treslocado, um boca de aluguel da vida, chegou e disse o seguinte, que iria jogar creolina nos seus adversários. E eu vi muita gente sorrindo disso. Quando na verdade estava ali a prática de um crime nazista da pior qualidade, fazendo inveja a qualquer hitlerista de quinta categoria. Mas você sorriu. Então, uma sociedade dessa, ela só pode produzir maus políticos. E quando chega o político, é sempre aquele que mente no primeiro momento para desmentir no segundo momento. Acreditar em quem? Se você diz que o fulano é bom hoje, e amanhã você diz que ele é ruim. Ou você diz que ele é ruim, e amanhã você diz que ele é bom. Então, é preciso que a gente faça uma reflexão. Que não são só esses pastores de Brasília, esses secretários de Brasília que estão, que estão metendo a mão. Todos nós brasileiros temos responsabilidade nessa coisa. Se nós começarmos a colocar a honestidade em primeiro lugar, nós teremos, evidentemente, um político de primeira hora.